Olá pessoal, uma boa noite a cada um de vocês que acompanha. E a gente está dando continuidade aos nossos estudos de números. E hoje a gente vai entrar em Números capítulo 12. A gente vai ler dos versículos 1 até o versículo 16 e a gente vai tirar as nossas conclusões na palavra do Senhor. É importante a gente saber dessas ordens que estão seguidas e eu decidi fazer o capítulo de Números 12 de uma só vez, pelo simples fato que ele tem poucos versículos, são apenas 16 versículos e eu creio que dá para a gente terminar hoje. Tem muitas lições importantes que nós precisamos tirar para as nossas vidas, mas é importante também que nós leiamos a palavra do Senhor. Mas antes de começar, eu gostaria de convidar você, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho de notificação, porque toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai ser o primeiro a ser notificado, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre Números capítulo 12, mas antes de começar, eu gostaria de convidar a cada um de vocês que está aqui para que nós tenhamos um momento de oração com o Senhor. Se você puder, feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, Pai de bondade, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia da graça, te agradecemos, Senhor, pela coragem, pela força, por tudo que o Senhor nos tem concedido, ó Pai. Nós te pedimos agora a tua sabedoria, o teu entendimento, para que nós aproveitamos desse estudo e seja edificante para nós, Senhor. Ó Senhor, abra os nossos ouvidos e que a nossa boca fale palavras que somente edificam, Pai. Nós queremos te entregar esse estudo em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. A gente vai ler hoje Números capítulo 12 e não vou dar um respaldo aqui ou um spoiler do capítulo, mas eu vou falar algo muito interessante antes da gente começar. A gente tem que entender que Deus é amor, mas também a medida que Ele é amor é a mesma medida que Ele também é juízo. Por isso Ele não deixará impune aquelas pessoas, Ele vai tratar com sim severidade, mas não porque Ele não gosta da gente, não é nada disso, mas porque Ele deseja que cada um volte e se arrependa, ou aquele que é desviado volte para o caminho do Senhor. A gente vai ver hoje aqui o que aconteceu com Miriam. A gente vai ver como que aconteceu isso com Miriam. A gente vai ver o porquê e tem algumas explicações. A gente vai ler, siga a leitura comigo de Números capítulo 12, que nos diz assim: E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cusita com quem casara, porquanto tinha casado com uma mulher cuxita. E disseram, em outras versões fala outra palavra, e disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu, e era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, vós três saia à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da entrada da tenda. A porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam e ambos saíram. E disse, ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim como meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tivesse temor de falar contra o meu servo Moisés? Assim a ira do Senhor se acendeu contra eles e se retirou-se. E a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa como a neve. Olhou Arão para Miriam e viu que estava leprosa. Por isso Arão disse a Moisés, ai Senhor meu, não ponhas sobre nós este pecado, pois agimos loucamente e temos pecado. Ora, não seja ela como um morto que, saindo do ventre de sua mãe, a metade da sua carne já esteja consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo, ó Deus, rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés,
Se seu pai se cuspira em seu rosto, não se envergonharia, seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolho. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu, até que recolheram Miriam. Porém, depois o povo partiu para Azerote, e acampou-se no deserto de Parã. Eu separei algumas. Eu fiz uma divisão. Eu fiz uma divisão dos versículos para que a gente possa estar entendendo Números capítulo 12. E dos versículos 1 a 4 vai nos falar da acusação. Miriam e Arão, eles estavam falando ali que Moisés, eles começaram a criar um caso porque Moisés havia casado com uma mulher cuxita, provavelmente Zípora, mas pode ser que não, pode ser que possa estar referindo a outro casamento de Moisés, mas aqui provavelmente seja Zípora. Aqui não fala sobre isso. E também fala acerca do Senhor falar com Moisés. Essas são as nossas introduções, tá bom? O Senhor conversou com eles ali, chamou na intenção de conversar com eles, né? Aqui no versículo 5, fala assim que o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda para conversar com Arão e também com Moisés, versículo 4, Arão, Moisés e Miriam. Ele falou com eles. Dos versículos 5 até o versículo 8, vai nos falar a explicação do Senhor. O Senhor vai explicar por que ele conversa com Moisés. E ele vai nos falar algo interessante. Porque era diferente a forma como que o Senhor falava com Moisés. Deus falava muito através dos seus profetas no Antigo Testamento, através de sonhos o Senhor falava e também através de visões. Hoje, Hebreus capítulo 11 e versículo 1 fala que, havendo Deus falado, vamos ler esse versículo lá? Fala que hoje o Senhor não fala mais por sonhos ou visões. E vamos entender isso por quê. Hebreus capítulo 11 e versículo 1. Hebreus capítulo 1 e versículo 1, perdão. Hebreus 1 e versículo 1 fala assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, quer dizer, o Senhor falou muitas vezes e de muitas maneiras. Sim, ele falou através de sonhos, falou através de visões, falou através dos seus profetas, né? Aos pais, pelos profetas. Aí aqui vai falar assim: a nós, ou seja, nós, falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Versículo 2. A quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Ou seja, nesses últimos dias, quais são os últimos dias? Ele falou pelo o Filho. Quem que é o Filho de Deus? É o Senhor Jesus. Eu creio que muitas pessoas sabem que o Senhor Jesus ele é Filho de Deus. Então, aqui fala que havendo antigamente, olha que interessante que o verbo está conjugado no passado, falado de muitas vezes, de muita maneira. Então, quer dizer, ele tinha falado, o Senhor já tinha falado daquelas maneiras em visões. Por quê? Que era diferente a forma que o Senhor falava com Moisés. O versículo 8 vai nos dizer isso, que o Senhor falava boca a boca. E se a gente parar para pensar, Moisés, vai ter uma parte que Moisés ele pede para ver a glória do Senhor. E o que o Senhor responde para Moisés? Farei passar por ti toda a minha bondade, porém a minha face não verás, porque nenhum homem viu a face do Senhor. Isso é impossível. Mas aí você pergunta assim, mas como que o Senhor falava com Moisés face a face aqui? O versículo 8 fala: pois ele vê a semelhança do Senhor. Então, é por isso que Moisés podia falar com ele. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Arão e Miriam por esse fato.
Vamos ver um exemplo, vou retomando aqui os sonhos, um exemplo de que o Senhor falava pelos sonhos. Quando lá em 1 Samuel capítulo 8 e o versículo 7, a gente tem uma lembrança que eu vou mostrar aqui para vocês. 1 Samuel 8 e 7 fala assim: E disse o Senhor a Samuel, capítulo 8, versículo 7. 1 Samuel 8, 7 fala assim: E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não tem rejeitado a ti. Antes a mim tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. O Senhor, ele falava ali naquela época por sonhos e visões. E chegou uma época que Israel queria um rei. Ele pediu um rei. E aqui é um exemplo claro que o Senhor estava falando. O Senhor disse a Samuel, o próprio Senhor disse a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem. E não só isso, mas vários profetas também, Jeremias, Oséias, Amós, também foram falados, Ezequiel, Daniel. A gente vai ver que o Senhor, eu gosto de usar muito um exemplo de Daniel, por exemplo, que ele interpreta os sonhos ali de Nabucodonosor, e tudo pelo poder de Deus, né? Claro. Então, o Senhor o revelava através de quê? Sonhos e visões. Hoje já não existe mais sonhos ou visões, porque não se pode fazer uma nova profecia. Não existe fazer uma nova profecia, porque a palavra de Deus está pronta, e a palavra de Deus sendo completamente escrita desde Gênesis até Apocalipse, a gente sabe tudo o que vai acontecer. Por isso, se alguém falar alguma palavra que não contém nas Sagradas Escrituras, não hesite em consultar a palavra de Deus. Porque hoje em dia o Senhor não fala mais dessa forma. Ele usa a própria palavra para falar conosco. A palavra do Senhor que fala conosco. Continuando, a gente sabe que o pecado traz consequência. A gente vai ver isso, se a gente for parar para pensar, em Gênesis, quando lá tem a origem do pecado, como que o pecado originou. E o pecado ele trouxe consequências tanto para Adão quanto para Eva, quanto até também, né? É óbvio, né, que o Senhor não deixou passar impune a Satanás. Ele também sentenciou ele também. Ele enganou, então por isso ele foi sentenciado. Mas como todo pecado ele tem uma consequência, eu gostaria de dar um respaldo aqui, porque são os versículos 9 e 10. Fala assim: assim a ira do Senhor se acendeu contra eles e retirou-se. Aí o versículo 10 fala assim: e a nuvem se retirou sobre a tenda. Presta atenção uma coisa aqui. A nuvem era uma presença de um símbolo da presença de Deus. O que a palavra de Deus nos diz é que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E é verdade. Levando de novo para Gênesis, a gente vai ver que o pecado fez com Adão e o que o pecado fez com Eva? Separaram. Eles perderam a comunhão com Deus. Então, o Senhor aqui fala que e a nuvem se retirou sobre a tenda. A nuvem saiu de sobre a tenda. Uma presença, um símbolo da presença do Senhor ali. O pecado faz isso. Faz com que a presença do Senhor fique afastada em nossas vidas. E aqui vai ter a consequência do pecado. Foi a lepra. Eu acho interessante que Miriam ficou leprosa ali, né? Que fala, né? Mas isso daqui foi uma consequência do que ela havia feito. Ela havia, não só ela, mas como Arão também, estavam ali falando assim: mas a gente também, o Senhor só falou com Moisés, o Senhor não falou com a gente. Então é muito importante a gente saber isso. Saber que Miriam acabou sendo ali levada a essa própria lepra por causa disso. É interessante a gente entender, vamos entender, colocar
a ponto que quando Moisés ele coloca, quando o Senhor pede para colocar ali em Êxodo, quando o Senhor pede para Moisés colocar a sua mão no seu peito, a mão de Moisés ela fica alva, fica branca, né, como a neve, ou seja, uma lepra. A mão de Moisés fez aquilo. Mas aquilo lá é uma diferença. Aquilo lá foi a permissão do Senhor, porque era um sinal do Senhor. Aqui é a consequência. Olha que interessante que a palavra de Deus nos mostra. E eu gostaria de falar para cada uma das pessoas que estão aqui hoje que todo pecado traz consequência. Não pensa que porque você já talvez está salvo, está purificado dos seus pecados e que você vai continuar pecando e que você vai viver uma vida dupla, uma vida do mundo, uma vida com Deus e que Deus não vai trazer sobre ti o juízo, porque vai. Não para condenar, mas porque Ele ama e Ele quer que essas pessoas que estão desviadas, voltem para Ele. Agora eu acho interessante que nos versículos 11 a 13, Arão, ele rogou ao Senhor. Arão, quando Moisés pediram a misericórdia do Senhor para com Miriam, eles falaram ali, chegou até comparar, né, como pessoa, versículo 12, ora, não seja ela, quer dizer, Miriam, como morto, que sai do meio de sua mãe, metade de sua carne já esteja consumida. Moisés, ele fez uma comparação. Arão falando ali com Moisés, né? Ele fez essa comparação. Conclusão. O que o pecado faz? Nos versículos 14 a 16, vai nos dizer o seguinte. E disse o Senhor a Moisés, se seu pai cuspir em seu rosto, não seria envergonhado 7 dias? Esteja fechado 7 dias fora do arraial, e depois é recolhido. Assim Miriam esteve fechado fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu, até que recolheram Miriam. Porém, depois o povo partiu para Zerote e acampou-se no deserto de Parã. Conclusão. O pecado fez com que a nuvem, símbolo da presença de Deus, saísse dali. Versículo 10. O pecado nos afasta de Deus. Versículo 14. Também traz consequências. Versículo 10. A lepra. O pecado atrasa a nossa caminhada com Deus. A gente vai ver no versículo 15 que o povo se reteve. Eles não prosseguiram caminhar enquanto eles aguardaram Miriam. Enquanto eles não esperaram ela, eles não puderam partir. E sinceramente, quantas vezes o pecado tem feito com que cristãos verdadeiros tenham atrasado a sua caminhada com Deus? Quantas vezes o pecado tem feito com que pessoas verdadeiramente salvas e servos do Senhor, essas pessoas, elas se afastem? O pecado, ele afasta a gente da palavra de Deus. O pecado afasta a gente da presença do Senhor. Então é muito importante a gente estar atento para a gente não cair nessa armadilha do inimigo. Eu gostaria de dizer para cada um de vocês que esse Números capítulo 12 traz lições importantes para a gente e que a gente deve levar em consideração essas lições, tanto seja para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho, porque essas coisas é importante. A gente vai ver que aqui o capítulo de Números, o livro de Números, vai trazer um povo que sempre vai estar ali rebelando contra o Senhor, vai trazer um povo que sempre está ali se irando contra o Senhor, talvez por motivos banais, e então acontece isso. Então vem o juízo do Senhor. Eu quero que vocês entendam que o juízo do Senhor é para que as pessoas voltem, não é para castigar por prazer. Deus não tem prazer em castigar uma pessoa só por castigar. Até mesmo no ímpio, ele tem prazer que ele se converta e viva. O Senhor não deseja a morte do ímpio. Então é muito importante a gente pensar isso. Castigo de Deus, não se brinca com Deus. Porque o que a gente colhe, a gente planta. E se a gente está colhendo dentro ali, se a gente está trabalhando no campo do Senhor, ali, a gente vai colher aquilo que a gente está plantando. Chama-se lei da semeadura.
Se você planta o pecado, você vai colher o pecado. Mas se você planta fruto do Espírito, você vai sim colher frutos do Espírito. Que assim seja as palavras no coração de vocês, tá bom? Eu gostaria de convidar vocês para a gente estar terminando e pedindo a bênção de Deus em oração. Se puder, feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, amado Pai e Pai de bondade, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais esse estudo da Tua Palavra, queremos te agradecer pela força, por tudo que o Senhor nos tem concedido, Pai. Nós te rendemos graças, Senhor, por esse estudo e nós te pedimos, Senhor, mais santidade em nossa vida, que nós possamos viver segundo a Tua Palavra realmente. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo, se for da vontade do Senhor.